Olá, meus queridos irmãos, no Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Hoje, meu nome é Renato e hoje coube a mim estar aqui trazendo um pouco da nossa doutrina, seguindo esse trabalho maravilhoso, que podemos manter as nossas palestras, nossos trabalhos, pelo menos digitalmente, em dia. E para isso, então, nós vamos começar fazendo uma oração, elevando o nosso pensamento, nos conectando com a espiritualidade superior, louvando nosso Deus, nosso Criador, nosso Pai, pedindo a presença dos nossos mentores para nos orientarem nesse trabalho, nos ajudando, nos intuindo e agradecendo, como sempre, por mais esta maravilhosa oportunidade que estamos tendo de estar aqui contribuindo de uma forma humildemente com o nosso trabalho, para que possamos continuar desenvolvendo, estudando, aprendendo e evoluindo. Muito obrigado, que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre uma lei moral. Então, as leis morais, quando nós começamos a estudar o Espiritismo, né? Nós temos os ESD, para quem não conhece, ESD 1, ESD 2, é estudo sistematizado da doutrina espírita. No ESD 1 a gente estuda os fenômenos, o início de tudo, todos aqueles fenômenos que aconteceram, né? A presença, como que Allan Kardec começou a criar e montar, codificar a nossa obra toda, essa obra maravilhosa. E no ESD 2 nós estudamos as leis morais, mais ou menos como está no Livro dos Espíritos, mas mais direcionada a realmente a tomar conhecimento, né? Conhecer melhor a nossa doutrina. E eu vou falar hoje sobre uma lei, uma das leis morais, que é a lei de liberdade. Então, a lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. São características fundamentais da lei de Deus: a eternidade, a imutabilidade, atributos do próprio Deus que a criou. Entre as leis divinas, umas regulam o movimento e as relações da matéria bruta, que são as leis físicas, né, que a gente conhece aí, física, química, biologia, né? As outras dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo e nas suas relações com Deus e com seus semelhantes. Contém as regras da vida, do corpo e da alma. São as leis morais. A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Em razão disto, todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Por isso que nós a estudamos. Para que seja mais bem explicitada, a lei natural pode ser dividida em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade. Bom, como eu falei antes, nós vamos conversar hoje sobre a lei de liberdade. A liberdade é uma coisa muito interessante, porque ela é tremendamente complexa, né? Nós temos muitas visões de liberdade. O homem lutou pela sua liberdade ao longo de todo esse tempo, a nossa existência aqui nesse planeta, em várias épocas. Cada época, né, de alguma forma, defendeu a liberdade. No século passado, né, na minha época de jovem, aconteceu um fenômeno muito interessante no mundo, que eu gostaria de começar hoje a nossa conversa levantando essa questão, esse assunto. Havia ali uma época de muita guerra. A nossa geração, a minha geração, foi precedida por 2, 3 gerações que vieram depois da Segunda Guerra Mundial. Então foi um momento de muito sofrimento, né? E aquilo trouxe para todos nós, né, uma aversão à guerra. Mas mesmo assim as guerras continuavam no mundo.
Então começou um movimento de paz e amor. Faça amor, não faça guerra. Era um movimento extraordinário, porque estava propondo a mudança do mundo, né? Nós chamávamos de movimento hippie. Então eles criavam comunidades, né? Que viviam uma vida simples, natural, com muita convivência. E foi uma coisa que tomou um vulto muito grande no mundo, né? Chegou até a balançar algumas estruturas, que foi muito, muito forte. Nós andávamos ali, eu me lembro que se pegava um pneu, se recortava, fazia um chinelo, fazíamos cintos de couro, andávamos com uma bolsinha, né? Homens e mulheres, as mulheres com bolsa maior, é lógico, né? E nós seguimos ali falando em paz e amor, né? Tínhamos símbolos. E isso foi, de uma certa forma, foi pegando, foi muito forte. Mas acontece que, como tudo, né, que começa a transformar, a mexer com a sociedade, com as estruturas, acaba também sofrendo reações. E essa reação, às vezes, a gente não consegue enxergar. No nosso caso, lá nessa época, muita gente, às vezes, não se dá conta disso. Mas, à medida que o movimento foi crescendo, o movimento hippie, aquelas roupas coloridas, né, também foi se tornando uma coisa muito comum. E logo virou uma moda. Então todo mundo andava vestido daquela forma, já existiam os chinelos para vender nas lojas, a bolsa, né, o cabelo comprido, todo mundo usava. E então a forma como a sociedade encontrou para englobar todo esse movimento foi transformar em moda. E como toda moda, ela vem e vai e termina. E acabou terminando esse sonho maravilhoso de liberdade, de melhoria do mundo, de modificação e transformação do mundo. Isso aconteceu e eu tirei muita aprendizado com isso tudo, né? Comecei a me dar conta de muitas coisas. Então a liberdade não é exatamente aquilo que a gente imagina. Não existe liberdade total, né? A liberdade é a faculdade que permite ao indivíduo decidir ou agir conforme sua própria vontade. Desta forma, o homem é, por natureza, dono de si mesmo. Isto é, tem o direito de fazer tudo quanto achar conveniente ou necessário à conservação e ao desenvolvimento de sua vida. Essa liberdade, porém, não é absoluta, e nem poderia ser, pela simples razão de que, convivendo em sociedade, o homem tem o dever de respeitar esse mesmo direito em cada um de seus semelhantes. Eu me lembro que nessa mesma época nós tínhamos ali o Educação Moral e Cívica, né, que a gente aprendia. O seu direito vai até o momento que começa o direito do seu semelhante, né? É por esta razão que o ensinamento de Jesus de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, né, estabelece os limites de nossa liberdade e nos orienta como viver em sociedade, conforme os direitos e os deveres que nos cabem. Como sabemos, a liberdade de pensar é plena no ser humano. E poderíamos dizer que é a única liberdade realmente que nós temos, né? Porque nós pensamos, nosso pensamento é nosso, embora a gente saiba que nós estamos conectados num fluido cósmico universal, e o nosso pensamento também é energia, e essa energia também pode se difundir pelo universo. Então temos que cuidar muito com o que nós pensamos, né? Voando nas asas do pensamento, a mente espiritual reflete as próprias ideias e as ideias das mentes com as quais se afiniza nos processos naturais de sintonia. A consciência, neste contexto, representa
como nos esclarecem os espíritos da codificação, um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. Ela é o centro da personalidade, centro permanente, indestrutível, que persiste e se mantém através de todas as transformações do indivíduo. A consciência é não somente a faculdade de perceber, mas também o sentimento que temos de viver, agir, pensar e querer. Então, mesmo com a evolução e a transformação das pessoas, a consciência continua. Ela continua sempre, ela nunca não se divide. Ela é única, indestrutível, e é para sempre. E ela vai nos acompanhar ao longo de todas as nossas existências. É ela fruto de experiências e crenças individuais, elaboradas no contexto cultural onde a criatura humana está inserida, e que se manifesta de acordo com a evolução espiritual do ser. Assim, enquanto a liberdade de pensar é ilimitada, a liberdade de consciência sofre restrição, já que depende do nível evolutivo do espírito. Então é interessante, né? À medida que nós vamos evoluindo, que o espírito vai evoluindo, ele também tem contato com o bem e com o mal. Então a evolução justamente consiste nas escolhas corretas, no caminho que nós, ao longo da nossa existência, vamos seguindo, vamos tomando, através das nossas escolhas, né? E aí nós temos aquilo que é super importante, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a condição básica para que a pessoa programe a sua vida e construa o seu futuro, entendendo, porém, que os direitos, limitações e capacidades individuais devem ser respeitados pelas regras da vida em sociedade. A pessoa percebe instintivamente os limites da sua liberdade, uma vez que é intrinsecamente livre, criado por Deus para ser feliz. O homem traz na própria consciência a compreensão desses limites. O direito natural de liberdade está atrelado ao de responsabilidade, ou seja, quanto mais livre é o indivíduo, mais responsável ele é. A responsabilidade produz o amadurecimento do espírito ao longo das experiências vividas nos planos material e espiritual. E são preservadas, né? Ao longo das nossas existências, né? Nós vamos tomando consciência de nós mesmos. A gente passa por esses momentos de transformação, de escolhas, e vai para lá, vai para cá, exercitamos o nosso livre-arbítrio, né, muitas vezes impulsionados por sensações, por situações que não deveriam às vezes serem seguidas, e a gente vai cometendo erros e acertos ao longo da nossa existência. O livre-arbítrio é, pois, a expansão da personalidade e da consciência. Para sermos livres, é necessário querer sê-lo e fazer esforço para vir a sê-lo, libertando-nos da escravidão da ignorância e das paixões baixas, substituindo o império das sensações e dos instintos pelo da razão. Então, quando a gente sempre fala, né, livrai-nos do mal, livrai-nos de todas das tentações, e tudo isso que a gente observa, são as provas que a gente passa, expiações que a gente passa ao longo da nossa existência, né? Elas vão nos dando esses instintos, elas vão nos dando, observando que a gente está tendo que ter algumas decisões em função da razão, para evitarmos que as coisas nos desviem. A gente está num mundo que tudo nos desvia, tudo nos chama a atenção, tudo nos tira do foco, que é a nossa evolução, o nosso crescimento. E isso é muito perigoso. Nós estamos aí, muitas vezes, à mercê de situações, interesses, né,
perigosos, interesses de espíritos não evoluídos, de espíritos que escolheram um lado errado, né? E que muitas vezes nos atrapalham, estão aqui interferindo no nosso caminho, colocando coisas na nossa cabeça. Por isso que é muito importante, né, a gente ter noção do autoconhecimento, ter noção de que da nossa posição, do nosso caminho, as escolhas que devemos seguir, o mundo em que vivemos, as coisas que acontecem ao nosso lado. Nós temos que ter consciência disso tudo e fazer as escolhas corretas, né? Nós temos o poder da escolha. Quem ainda não ouviu essas frases tais como, abre aspas, foi o destino, né? Estava escrito, eu tinha que passar por isso. E falam assim tanto com relação ao sucesso como com relação ao fracasso. Isso nós falamos, né? Foi o destino, estava escrito, né? Na verdade, nós estamos vivendo aqui em função das nossas escolhas. Tudo que nós fizemos é fruto das nossas escolhas. Nós estamos aqui hoje, nesse exato momento, né? Estamos tendo essa experiência, eu falando aqui para os irmãos, e os irmãos que estão me assistindo, sentadinhos em algum lugar, ou nesse momento, mais adiante, quando tiverem tempo e condições de poderem ouvir isso, vão perceber que toda a nossa vida foi direcionada para este momento. Ao longo, nós fizemos N escolhas e fomos para lá, fomos para cá, né? E acabamos um dia tendo um contato lá com o espiritismo, frequentamos uma casa, saímos de uma casa, fomos para outra e conversamos ali, descobrimos que gostávamos de falar sobre espiritismo e um dia nos convidaram para falar sobre espiritismo e daqui a pouco a gente está fazendo uma palestra sobre espiritismo. Então todas as nossas escolhas vieram de uma forma ou outra, nos trazendo para os nossos resultados e para o dia de hoje, exatamente este momento que nós estamos vivendo agora, nesse exato momento. Mas a experiência e a vida nos tem mostrado que, afastados daquelas situações de karma, nosso Deus nos presenteou com a capacidade de podermos fazer nossas escolhas, dirigirmos nossos caminhos e, é evidente, assumirmos as responsabilidades para tais escolhas, quanto aos seus efeitos. Escolhemos nossos parceiros, nossas moradas, escola, emprego, escolhemos empunhar uma arma, escolhemos com quem queremos casar, viver num bar bebendo ou cuidar de nossas famílias. Escolhemos a vida que queremos viver, mas dotados de pensamento, vontade e razão que possibilitam a aquisição de conhecimentos bons ou maus e um corpo que absorverá os seus resultados. Então todas as nossas atitudes, tudo que nós fizemos, né, nós vamos com as coisas boas e a nossa evolução, nós vamos crescer espiritualmente. Mas as coisas ruins, as más decisões, o nosso corpo vai acabar absorvendo. E isso que o nosso corpo vai acabar transportando essas coisas ruins para o nosso perispírito. E nós vamos voltar a ter contato com esses problemas físicos em outras reencarnações. Isso é uma coisa interessante também. Então muitas vezes a gente se queixa, eu tenho um problema qualquer, uma rinite, todo mundo tem rinite, né? Sei lá, um problema qualquer. Isso é uma consequência de situações que nós vivemos em outros momentos, né? E que acabou continuando conosco e nessa vida atual
ela volta, né, a conviver com a gente. Muitos de nós já ouvimos, né, aquela, abre aspas, ah, se eu pudesse voltar no tempo, não faria isto ou aquilo. Eu teria evitado isto, eu não faria mais aquilo. Pena que não dá mais tempo para reparar os erros. A gente ouve muito isso, muitas vezes nós mesmos dissemos isso, né? Principalmente os mais vividos, né? Aqueles que estão achando que está mais para o fim do que para o início, e estão mais perto da próxima encarnação, né? Então nós muitas vezes nos deparamos com esse tipo de pensamento, né? Será que eu não podia ter melhorado a minha vida? Será que eu não podia ter feito uma outra escolha, ter seguido um outro caminho, ter feito outras coisas que pudessem, que eu não viesse a me arrepender, né? Muitas vezes o arrependimento é uma coisa terrível, mas é válido, é muito bom, porque nos mostra um novo caminho a seguir, né? O arrependimento é uma prova de humildade, que só se arrepende quem sabe que estava errado, né? Mas, meus queridos irmãos, sempre haverá tempo de correção de rotas. Sempre haverá tempo para reparação de danos. Sempre haverá a eternidade presente, pois o espírito jamais morre, é indestrutível. Pode sim modificar-se conforme suas obras, seus pensamentos aliados à vontade, afinidade e sintonia, frutos de suas escolhas aqui e posteriormente daquelas que fizeram do lado de lá, com certeza. Então, meus queridos, nós podemos sim modificar, né? Como disse o nosso querido Chico, né? Nós podemos mudar, começar de novo e mudar o fim, né? Sempre tem essa possibilidade. Então nós temos que nos agarrar a isso. Primeiramente, continuar estudando, aprendendo, né? Observando, vendo se ligado na nossa vida, né? Não viver desligado, viver no mundo da lua, observar essa oportunidade de vivência que a gente está passando aqui agora, esse mundo maravilhoso que foi colocado à nossa disposição, essas dificuldades que estão aí, mas nós temos como resolver, temos como tirar proveito disso. Sempre vai ser o resultado positivo, seja que escolha for. Pode se atrasar ou adiantar um pouco a nossa experiência, a nossa vivência espiritual, mas sempre vai ser válido a gente voltar atrás, a gente reconhecer os erros e poder mudar, corrigir, né? Colocar em prática aquilo que Jesus nos ensinou, acertar as nossas pontes enquanto estamos aqui a caminho, com os nossos desafetos, os nossos inimigos, né? Para que a gente possa aproveitar ao máximo essa experiência maravilhosa de estar aqui encarnado nesse planeta maravilhoso também. Eu estou muito grato por poder estar aqui contribuindo da minha forma, né, com a nossa casa, que a gente possa refletir sobre tudo isso e tirar o máximo proveito possível, de modo que nós possamos realmente aproveitar tudo isso que foi colocado à nossa disposição para sermos felizes. Nós estamos aqui para sermos felizes. E é por isso que nós estamos lutando, batalhando, estudando, aprendendo e evoluindo. E usando corretamente a nossa liberdade, para que a gente possa tirar proveito e crescer e melhorar sempre a nós e aqueles que nos cercam, né? Aqueles que convivem conosco. Então, agradeço mais uma vez essa oportunidade e quero novamente, conectado com os espíritos superiores, nossos queridos irmãos, mentores da nossa casa, que possibilitaram nesse momento a direção
do Instituto Espírita Terceira Reencarnação Divina, que me convidou para vir aqui dessa pequena contribuição, que nós possamos cada vez mais seguirmos o nosso caminho, no sentido do bem, de fazer o bem, não importa a quem, participarmos de todas as possibilidades que aparecerem para que possamos corrigir os nossos erros e seguirmos sempre em frente. Então, imensamente grato, nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho de hoje e nos colocando sempre à disposição. Que assim seja.